Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, né? Voltando pro passado e trazendo as book tags de volta. Hoje é uma chamada Midnights, que é do álbum da Taylor Swift. Ou seja, para cada música desse álbum, vou colocar um livro que tem a ver. Eu peguei o vídeo da Bárbara, vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra vocês. E antes de começar, algumas coisas estão mudando na minha vida, por isso que eu não tô conseguindo fazer vídeo sempre. E aí eu tava olhando no computador e achei umas anotações que eu fiz de ideias de vídeo. E aí veio esse do álbum da Tay-Tay e eu falei, gente, por que não? Sabe, Taylor Swift nunca sai de moda, acompanho ela desde o começo, entendeu? E também quando eu peguei essa ideia, eu não tinha lido muitos livros, então eu acho que agora que eu já li, né, quase 200, já tem mais repertório, mesmo assim vamos ver. Então já deixa seu like, se inscreve no canal pra não perder mais nenhum conteúdo e bora lá! A primeira música é Lavender Haze, que é uma das minhas faves desse álbum. Na verdade, gente, eu quis escolher esse álbum também porque é um dos meus favoritos, então achei que tinha tudo a ver. Pra mostrar um livro com a capa lavanda. Olhando na minha estante, eu tinha várias tonalidades de roxo, mas lavanda mesmo é Livre pra Recomeçar, da Paula Alexandra, e é praticamente todinho nessa cor mais clarinha, lavanda lilás, e eu achei muito fofo, combinou bastante. A segunda é Maroon, que é pra você escolher um livro de romance favorito. E escolhi o meu, tô brincando, gente, mas leiam, tá disponível ali na Amazon e no Kindle Unlimited, então vou deixar o link aqui embaixo pra vocês lerem. Mas assim, essa história de favorito, eu não consigo escolher uma coisa, gente, eu gosto de tanta coisa que é muito difícil eu pegar e escolher algo favorito mesmo. Porque também eu sou confusa e eu gosto de bastante coisa, então você fica... Mas, no momento, vou deixar a capa aqui, as que são versão digital, tá? Fora do Eixo, da Bel Mello, que é um nacional, e Amor, Teoricamente, da Hailey Hazelwood. Eu não li todos os livros dela, né? Eu já li acho que 3 ou 4, e esse é o meu favorito. Então, tá aqui meus dois faves, né? O nacional e o internacional. Gente, eu tô tentando não ler, entendeu? Mas não vai dar, que esse aí é grande pra eu decorar, eu não vou decorar não. Ai, gente. Então, 3. Anti-Hero. Um livro com um personagem principal cujos defeitos sejam uma parte importante de si mesmo ou podem ser considerados um anti-herói. E aí, eu separei... Eu tive que pensar muito pra essa tag, né? Mas eu separei o Cass de Six of Crows. Por quê? Porque, na verdade, tem vários que eu poderia ter colocado. As questões dos Dark Romances, é porque eu não li ainda um que eu falo, tipo, uau. Mas eu acho que são pessoas que fazem coisas más, ou no começo parece malvado, né, do mal, mas se mostram que faz isso por um motivo, pra proteger alguém, essas coisas. E é o caso do Cass. Ele tem os planos, ele planeja as coisas, mata um monte de gente, faz umas coisas loucas, rouba, mas ele se preocupa muito com o grupo dele e com a Inês, né, o romance que a gente queria ver, mas não viu. Então ele faz umas coisas ruins, mas tem o seu lado positivo. Outros exemplos que poderia ser Kai de Powerless, ou então Reese de The Akotar, porque no começo eles eram, né, mas depois você vai vendo que não é bem assim, né, que inventaram que ele é malvado, mas eles ainda fazem algumas coisas que não é muito legal, né. Mas enfim, essa foi minha resposta. Vão comentando aqui embaixo também, viu, que eu quero saber as respostas de vocês. 4. Snow on the Beach, que é um livro que você sente como algo único ou especial. E daí eu escolhi 2, tá? Porque, gente, eu falei, a maioria das coisas eu vou escolher 2, porque eu não consigo escolher um só. O primeiro é Estilhaça-me, que foi o primeiro livro que eu li assim, por livre espontânea vontade, a minha amiga tinha, e falou, por que você não tenta ler, né? Demorei um monte de tempo, mas li. Então eu acho que, como especial, que foi ele que me introduziu pra esse mundo da leitura, né? Eu tinha, o quê? Uns 12, 13 anos. E fui lendo bem devagar, até 2018, que eu comecei a pegar mesmo o ritmo. E foi só em 2022 que eu, comecei a ler bastante e aí consegui sair dos 4 livros por ano. Enfim, eu só li ele e depois eu comecei a ler a saga de Divergente, que foi muito bom o começo, né, mas o final... Mas enfim, e eu comprei, né, com as capas novas e todo o box, menos os contos. E pretendo ler novamente esse, porque na verdade eu não lembro muita coisa, né, pra poder saber de tudo mesmo. Porque quando eu li, eu gostei bastante. Aí esse é da Leigh Bardugo e esse é da Tahereh Mafi, que eu esqueci de falar, gente. E aí o outro é O Amor Mora ao Lado, da Debbie Macomber, que é um livro super rapidinho, super fofo, gente, um romance levinho,
curtinho, que o casal são vizinhos, e daí eles se encontram por conta dos gatinhos. Muito fofo, gente! E aí foi o primeiro livro que eu comprei, nostalgia, porque era da época da Saraiva. Então eu fui, tomei minha bebidinha no Starbucks, comprei o livro e voltei de ônibus. Voltei o caminho todo lendo, terminei em casa, mas foi o primeiro e único livro que eu consegui terminar no dia. Então por isso que esses dois são especiais. Quinto é You're on Your Own, Kit, que é assim, soco na cara, mas as realidades. E é pra você escolher um livro que seja sobre deixar a infância ou atingir a maioridade. E os dois primeiros que assim veio na minha mente foram a saga de Percy Jackson e Harry Potter, porque, gente, eles são crianças ainda quando tudo acontece, né? Eles vão passando por cada coisa. Se você for pensar, eles começaram com seus 11, 12 anos e tiveram, né, que lutar, fazer um monte de coisa. E aqui no último livro, eles ainda são crianças quando tem que tomar uma decisão importantíssima que vai salvar o mundo. Tipo, como que você faz uma criança fazer isso? Então, eu acho que eles tornam, né, eles amadurecem muito mais cedo do que o necessário. Então, coloquei Percy Jackson e os Olimpianos, o último Olimpiano, do Rick Riordan, e Harry Potter e as Relíquias da Morte, da fulana. O sexto é Midnight Rain, que eu adoro, e é um casal de livro que seja Grump versus Sunshine. E também tem vários e vários títulos sobre, mas eu escolhi Assistente do Vilão, da Hannah Nicole Maher, porque eu acho, assim, o puro suco disso, porque a assistente, né, a Ivy, ela é super animada, super fofa, super... E o vilão é o vilão, né, ele, tipo, fica... Mano, o que você tá fazendo, sabe? E eu adoro. E é muito engraçadinho, então coloquei eles. O sétimo é Question, que é um livro com uma pergunta no título. E, gente, nunca tive e não tenho, então eu fiquei super confusa sobre... Vocês sabem algum título? Com certeza deve ter, né? Mas nunca vi. Então, se vocês souberem, comenta aqui embaixo, porque realmente não me lembro de ter visto nenhum. O próximo é uma boa também, que é o oitavo Vigilante Sheet, que é um livro onde o personagem principal busca pela vingança. E também tem vários, eu acho que a fantasia é um que tem bastante desse tema. Mas eu escolhi um de fantasia, Deusa de Sangue, da F.M.L. Pepper. E assim, gente, a Nayla, que é a principal, ela sofre muito, sabe o que é muito? E ela... Sabe, na trilogia mesmo, ela continua, luta, e vai sofrendo, e é umas coisas loucas. Sobe até pro cavalo, gente, que na verdade é uma égua, né? E, gente, é uma loucura. E todo livro, ela não desiste e vai sempre em busca da vingança do que fizeram com ela. Então eu achei que essa aqui era ótima pra essa música. A nona é outra que eu adoro, que é Bejeweled. É muito legal falar Bejeweled, eu não sei. Bejeweled, viu? É porque a gente tem que treinar os músculos da boca, né? Bejeweled. Enfim, eu adoro essa música, porque eu adoro ficar falando isso. O livro onde a protagonista encontra o seu amor próprio. E aí, gente, também tem vários e vários livros com isso, entendeu? Mas como nenhum era sobre exatamente isso, então eu fui meio que além, tá? Me acompanhe aqui. Eu escolhi Acotar, né? O segundo, A Corte de Névoas e Fúria. Por quê? Porque quando você pensa em amor próprio, é você se escolher, você se conhecer, você fazer as coisas que te fazem bem, certo? Certo? Eu me acompanhando, né? E aí eu pensei em colocar esse porque a Feyre, ou Feyre, ela sofre muito no primeiro livro, né? Acontece muitas coisas e ela percebe que aonde ela está, não está fazendo bem. É uma pessoa que, né? Gente, não quero dar spoilers, tá? Mas é uma pessoa que diz que ama, mas não demonstra nada, sabe? E aí, quando ela encontra o Rhys, né? E aí ela vai a outra corte, ela percebe, ela entende, ela encontra o local onde ela pertence, entendeu? Onde as pessoas gostam dela, onde ela se sente bem. Então, eu acho que esse livro tá bom. E ela conseguiu encontrar o seu lugar e, né, se valorizar, que ela merecia mais. Então, vocês aceitam essa minha resposta? Porque eu acho que combinou bastante. E, gente, eu não lembrava que esse livro era tão grande, pesado, né? Agora vamos para o 10º, que é Labyrinth. Gente, eu acho... Meu gato quer pular no negócio, calma aí. Deixa eu fechar lá, senão ele vai pular mesmo. Voltei. Então, eu acho difícil falar o TH no final das palavras em inglês, gente. Uma loucura. Menos truth. Truth, eu acho chique. Olha lá, ele tá aprontando. Vem aqui, vem participar. Vem participar. Oh, meu Deusinho, que lindo. Oh, então... Enfim, vamos continuar. Labyrinth,
um livro escrito de maneira complicada. E aí eu vou colocar 2 aqui, que eu acho que foi meio complicado para a minha leitura, enquanto meu gato tá aqui participando do vídeo também. Então eu vou colocar As Vantagens de Ser Invisível, que eu comprei em inglês porque eu queria muito ver o filme, mas eu queria ler primeiro, porque eu tenho dessas. E aí, gente, não consegui evoluir nem 20%. Porque é em cartas e, sabe, não fluiu. Acho que não me deu bem com esse estilo, então foi a maneira que foi escrita mesmo. E também é Daisy Jones and the Six, porque é uma história em entrevistas. Então eu acho que muita coisa fica só no ar. Quando o final é aberto, você entende que pelo menos... Eu fico brava, tá? Eu não gosto, mas pelo menos você, sabe, você foi até um lugar. Você entendeu as coisas. E aí, quando não consegue fluir por esse coisa, eu acho que, sabe, ficou muito confuso. E também você não consegue saber muitas coisas. Então, essas foram as minhas escolhas. O que foi, meu Deus? Esse bicho fica me olhando? Eu não consigo me concentrar. Então vai, vamos participar aqui assim, ó. É que o vento tá vindo. Ele odeia vento, gente. Ai, caiu. Pronto, aí ele se revoltou e foi lá pra cama. Enfim, né? Vamos pro próximo. A 11 é Karma, que também é uma música muito boa, de um livro que o vilão recebe o que merece. Sem spoilers. Eu não sei porquê, na minha cabeça só vinha alguns tipos de título quando eu tava pensando nessas perguntas, né? E aí o que veio? A Corte de Espinhos e Rosas, né? O primeiro de Acotar, da Sarah J. Maas. E aí, no caso, a gente descobre que tem um vilão, que talvez seja para as outras coisas. E tem a Amaranta, ela é uma pessoa super ruim. Ela faz os outros sofrer, tortura, faz um monte de coisa. E no final, ela ainda causa pra caramba, né? Mas ela recebe o final que merece. Na verdade, achei que ela devia ter sofrido mais. Mas enfim, né? Tá aí. Escolhi ela. A 12 é Sweet Nothing, que é um casal favorito de livro. E, gente, de novo, gente, eu não consigo. E aí, quando eu fui pensar, tinham muitos casais, mas eu vou estar citando alguns, tá? Pra vocês. Que aí, no caso, eu vou falar que, gente, saiu hoje o trailer do Acordo, né? Do Garrett e da Hannah, de Off Campus, né? O primeiro. E eu tô muito ansiosa. Acabei de terminar esse livro, tá? A minha irmã comprou em 2022. E aí leu e falou assim, é bom. Mas aí eu fiquei tipo, tá bom. E aí quando saiu que ia ter a série, blá blá blá, eu fiquei acompanhando. Aí eu fiquei muito ansiosa. Tão ansiosa, gente, que eu achei que ia sair esse mês. Então, ó, corri pra ler. Porque eu tava muito assim, tipo, meu Deus, eu preciso ver. E aí eu consegui ler tranquilamente, adorei, fiz um monte de anotação e tô pronta pra ver a série. Que pelo trailer de hoje, eu já acho que vai ser uma das minhas favoritas, gente. E agora o que eu faço? Como que eu encontro um Garrett assim? Não vai dar pra encontrar. Não dá. Cadê os homens escritos por mulheres na vida real? Cadê? Alguém me apresenta, por favor? Outro casal que eu acho uma gracinha é a Fanny e o Léo, de Fazendo Meu Filme, da Paula Pimenta. E eu adoro, gente. Tenho os livros. Quando eu era menor, o meu hobby era comprar livros. Então, eu acabava não lendo muito. Mas eu tinha lido o primeiro e o segundo. Gostei bastante, falei, vou continuar. Não continuei. E aí, por conta do filme, eu reli o livro antes de ver, né? E, gente, eu adorei. Eu não lembro se eu tinha gostado tanto como eu gostei agora, quando eu li, né? Mas, adorei. Outro que eu gosto muito é do Castile e da Pop, de Sangue e Cinzas, que eu adoro. Gente, o primeiro livro foi assim, ó. Uau! Uau! Eu só li os 3 primeiros, né? E tô aí enrolando pra ler o resto. Mas promete. Eu vou falar mais um, ficando 2 nacionais e 2 internacionais, que é a Olivia e o Theo, de Melhor que Ficção, da Ellen Mars. E eu adorei esse casal, gente, muito fofinhos. E também adorei o livro, porque cada capítulo tem uma música. E olha qual que é o primeiro capítulo. Gente, Perlinha, adoro! O terceiro é Mastermind. E é um personagem de um livro que tem uma mente de mestre. Pra mim, quem tem uma mente assim muito uau são os autores que fazem suspense e mistério. Porque, gente, eu sempre sou enganada, eu sempre sou burra e não sei de nada, não consigo ver. E aí... Peraí, gatinho. E aí o escolhido foi Academia dos Casos Arquivados, da Jennifer Lynn Barnes. Por quê? Porque a gente é narrado em primeira pessoa e a gente entra dentro da mente da Cassie. E aí eu me senti como se eu estivesse investigando, como se eu fosse inteligente e estivesse entendendo tudo. E aí, gente, eu pegava umas coisas e falava, meu Deus, eu sou muito inteligente. Então eu adorei estar na mente de alguém
que sabe resolver casos. E enfim, eu acho que ela tem uma mente de mestre. Tô doida pra continuar os outros livros. Forze, The Grey War, que é um livro que se desenrola no meio de uma guerra. E, novamente, a maioria são fantasias, mas eu vou falar aqui que eu vou deixar aqui, A Quarta Asa. Por quê? Por quê, galera? Porque tem um momento na guerra que me marcou bastante, tá? Eu não acredito que mataram aquele personagem daquele jeito. Não gostei, me senti mal. Não gostei, fiquei triste. Então é por isso que eu vou colocar ela, pra eu mostrar minha tristeza, tá? 15 é Bigger Than the Whole Sky. E é sobre um livro que aborda um tema de perda. Pode ser de qualquer tipo de perda. E aí, gente, perda tem de um monte de tipo mesmo. Tem perda de tempo, perda de um objeto, de um caminho, de alguém, enfim. Tem vários tipos. Mas aí eu fiquei assim, na partida da pessoa, né? Porque é algo mais marcante em livros. Tem livro que é só sobre isso. Então, o escolhido foi A Culpa das Estrelas, do John Green, que eu li na época, fui no cinema assistir o filme. Também temos A 5 Passos de Você, que tem uma das capas mais bonitas da minha estante. Porém, como eu sei que é de doença, igual A Culpa das Estrelas, eu não vou ler, tá? Comprei sabendo que eu não ia ler, falo mesmo. E aí eu escolhi esses porque esse aqui eu não sei se alguém morre no final, mas no A Culpa das Estrelas morre. E então eu acho que é muito triste você pensar o quanto de tempo você perdeu e o tanto de coisas que você não pode fazer por conta de uma doença. E recentemente, por uns 2 anos, eu descobri que eu tenho uma doença autoimune, e aí as dores da lombar que eu sentia, que me travava a coluna, que eu não conseguia levantar da cama, era, eu acho, né, ninguém me falou, né, mas eu acho que é dessa doença porque ela ataca as articulações. Então, pensar de o tanto de coisas que eu passo por conta disso e ver o quanto é pior a pessoa viver em hospital, deve ser muito ruim. E aí são várias perdas envolvidas. E tem muita coisa que eu deixei de fazer por sentir dor e tal. Então, gente, pesei o clima, né? Pesei o clima, perdão. Já vou mudar. Então, pra mim, é essa, porque quando é, assim, uma coisa de doença, que você tem que ficar sofrendo e perdendo de viver a vida tranquilamente, pra mim é a pior. Então, por isso que eu coloquei. E, gente, desculpa, gente, deixa eu continuar. Pesei, né? Pesei. Perdão. Até me perdi aqui. Isso, vamos pra uma coisa bem animada, que é o 16, Paris. E aí é um livro que se passa em Paris. E, gente, nas minhas anotações, o único livro que eu tinha colocado era esse. E é Ana e o Beijo Francês, da Stephanie Perkins. Gente, quem lembra, quem é dessa época, que era bem famosinho esse livro, onde a personagem principal vai fazer um intercâmbio em Paris e aí se apaixona por um francês, né? Que emoção, galera! E aí o sonho era fazer um intercâmbio na França. E até hoje não fui pra França. Que coisa. Mas vamos ver. Vamos começar a juntar dinheiro, gente. Bora? Bora, porque se eu for, eu levo vocês junto comigo, né? Que eu faço vlog, como vocês sabem. 17, High Infidelity. Um livro com uma infidelidade. E aí, gente, também tem várias coisas. Tô brincando, parei. Mas tem vários livros que falam sobre. É um assunto que eu não gosto. Apesar de ter no meu livro, né? Eu não gosto. Bem no começo foi uma situação para as personagens principais se livrar desse cara mesmo. Porque é uma coisa que, sim, abomino. Se você fez uma vez, quebrou minha confiança, já era. Eu sou uma pessoa que não consegue esquecer as coisas facilmente. Então, eu posso até te perdoar, mas não vou esquecer o que você fez comigo. E aí, isso aí vai me matar se eu continuar com você. Então, minha gente. Aí, um livro que teve isso também foi Uma Noite na Itália, da Lucy Diamond, que, né, uma das personagens, são 3, né, e aí elas têm alguns motivos pra querer ir pra Itália, e por isso elas se encontram numa aula de italiano. E uma das personagens pega, né, o marido traindo ela na própria casa, na própria cama. Foi bem revoltante de ler assim, então esse foi o escolhido. 18, Glitch. Um casal de livro que você acha que não terminaram juntos depois que ele acaba. E assim, gente, eu pensei muito, porque nos livros que eu leio, a maioria eu adoro bastante o casal. Então foi muito complicado eu achar um que fosse nesse sentido, sabe? Porque pra mim eles vão ficar pra sempre. Acabou o final feliz, vão ficar sempre juntos, entendeu? Não tem essa. Eles já trabalharam ali o que não era pra eles ficarem juntos e acabou. Vão ficar juntos até morrer. Mas aí eu pensei num livro que eu não gostei tanto, que foi A Temperatura Entre Você e Eu. São 2 adolescentes
e eles são muito chatinhos. O Dylan e o Jordan. O Dylan, que é o mais chatinho, porque assim, eles passaram bastante coisa juntas, em vários momentos importantes, mas eu acho que como eles são adolescentes, quando eles crescerem, eles vão perceber que, né, falta algo. Não sei, galera. Só escolhi esse porque... O 19 é Would've, Could've, Should've, que é um casal de um livro que você sabia que é ou seria tóxico, mas você adora. E aí também tem vários, galera. Como eu falei, a questão dos Dark Romances, eu ainda não li um que eu amei. Teve uns que eu gostei de ter lido, mas nenhum que eu falei, tipo, nossa, esse aqui, casalzão. Entende? Então eu escolhi um que é bem na cara, que é a Jude e o Cardan, né, do Príncipe Cruel. Porque, gente, o que é aquilo? Quando você acha que tá tudo bem, um trai o outro, um engana o outro, é uma coisa de louco. É umas treta nada a ver. Só que a gente recebe migalhas desse romance. E as migalhas que tem é muito boa, porque ela aprisiona ele, aí ela vem lá com a faca no pescoço. Foi o primeiro livro da faca no pescoço que eu li. Foi uma coisa doida que me impactou. Então... são eles. Outro que eu achei meio tóxico foi a Tela e o Dante, de Legendary, que é o segundo do Caraval. Eu não vou contar muito por conta de spoilers, mas o jeito que acabou e todas as coisas que ele fez ela passar foi meio complicado. Entendeu? Porque ele mentiu pra ela, eu não gosto de mentira, e foi uma coisa de enganação. Ah, sei lá. Porém, esse é o meu livro favorito da trilogia. Eu ainda não li o último, né? Mas até o momento é esse, então eu gostei bastante do casal, gente, e agora? Eu só gosto dos errados. O próximo, que é o 20, é Dear Reader. Um livro que te ensinou uma lição importante. E aí eu coloquei um que não podia ser outra. Os livros que eu leio sempre me ensina alguma coisa. Sempre tem alguma coisa que você pega de lição. Mas eu escolhi um que realmente me tocou, que foi Amor às Casas Perdidas, da Paula Alexandra. E ela não tem uma só lição, ela tem diversas, gente. Só leiam esse livro, é muito bom. Eu só não coloquei ele como favorito porque ele já estaria nessa categoria. Mas é muito bom. Ele fala que você tem que enfrentar e deixar o passado para trás, focar nos seus sonhos e não ter medo de recomeçar. Acho que eu tô precisando reler. Acho que eu tô precisando reler porque eu tenho uns pensamentos meio, sei lá, então mexeu muito comigo e ainda assim eu tenho algumas questões. Eu tô achando que eu vou reler mesmo. E fora que o casal é muito maravilhoso. Eu adoro, gente. E o último é o 21, Hits Different, que é um livro que a maioria das pessoas não gostam, mas você sim. E aí, galera, se fosse ao contrário, se fosse pra eu falar um livro que as pessoas amam e eu não gosto, teria vários, tá? E tem vários que as pessoas botam super hype, mas não é nada demais. Então eu teria algumas opções. Esse aqui eu tive que pensar um pouquinho mais, porém eu escolhi É Assim Que Acaba. Mas calma, gente. Porque as pessoas falaram assim, não, é uma bomba esse livro. A Colleen Hoover fala um monte de coisa, porque tem gente que ama, né? Idolatra a mulher. E ela fala de realmente assuntos mais complicados, enfim. Porque eram uns assuntos super pesados, e que ela se apaixonou por um mendigo, e que não sei o que, não sei o que lá. E aí minha amiga gosta bastante, e a gente queria ir no cinema ver o filme. E aí eu falei, não, calma aí, primeiro eu vou ler o livro, porque eu gosto de ler o livro antes do filme, quando dá, né? E aí, gente, me surpreendi. Gostei. E falei, gente, por quê? Mas tem sim a hora que o Atlas, ele acaba morando um tempinho na rua. Quando você entende o porquê, você entende, né? Pra mim, esse livro foi uma pessoa ajudando a outra e depois a outra ajudando essa pessoa. Então, não achei ruim e adorei o Atlas, gente. O outro, vou nem falar nada, mas o Atlas é maravilhoso, gente. Adorei ele. Foi por gostar tanto dele que eu fui ler É Assim Que Começa. E achei que, sabe, não precisava, mas foi legal ver como que ia ser a continuação, né? Mas enfim, foi esse porque me surpreendeu. E é isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa tag. Eu gostei porque finalmente eu consegui responder a maioria das questões, né? Eu tive que pensar um pouquinho, mas tudo bem. Escolhe uma pergunta e responde aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ler. Até o próximo vídeo, beijinhos e tchau!